Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Participar? E olha só, hoje a live é sobre dores na lombar. Então, se você conhece alguém que tem dor na lombar, compartilha essa live já. Quem tá me assistindo aqui no Instagram, é só clicar no aviãozinho, manda aí para suas amigas que você sabe que tem dor na coluna lombar, tá bom? E quem tá assistindo aqui também pelo Facebook, é só clicar em compartilhar, coloca aí no seu feed para todas as suas amigas poderem participar também dessa nossa live. Ótimo, tá todo mundo falando que tá perfeito o som e a imagem no Face e no Instagram. Muito bom. E eu quero saber se você que está me assistindo aqui nesse momento, se você tem dores na sua lombar. Se você sente dores aí na coluna lombar, coloca aqui para mim nos comentários. Sim, eu tenho dor na lombar, tá? Eu vou responder no final da live, eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Então, fiquem por aqui, que eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas que eu consegui no final da live e dúvidas relativas à dor na lombar, tá bom? Ah lá, várias pessoas que conhecem gente com dor na lombar, né? Então, vai lá e compartilha. E se você tem dor na lombar também, fica aqui comigo. Vamos lá. Bom, vou explicar rapidinho aqui. Primeiro vou falar aqui quem sou eu, né? Porque eu sei que tem muita gente que vem assistir a live e de repente hoje é a sua primeira vez por aqui. De repente você ainda não me conhece. Então sejam muito bem-vindas, quem está aqui pela primeira vez, quem não está também, sejam muito bem-vindas a essa live. O meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar mulheres a eliminarem as suas dores. Então, se você tem dor, você precisa estar aqui comigo durante essas lives, consumir todo o conteúdo que a gente tem disponível aqui para vocês. Então, algumas vezes por semana, né, eu faço lives, cada vez eu faço com um tema diferente, para quê? Para te ajudar aí na sua eliminação de dores, para trazer para você também essa consciência de que é possível aliviar, é possível eliminar as dores no corpo todo, tá? Dores agudas ou até mesmo dores crônicas, ok? Então, hoje falaremos no caso da dor lombar. Mas, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, né, aonde fica a coluna lombar. Tem muita gente que confunde cervical, lombar, não sabe o que é coluna lombar. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Trouxe aqui um exemplo fácil para vocês entenderem. Então, ó, essa aqui é a parte da frente do corpo, certo? E essa aqui é a parte de trás do corpo. Aqui em cima a gente tem a coluna cervical, no meio das costas a gente tem a coluna torácica e aqui onde tem essa curvinha aqui, ó, esse vãozinho que até ele tem uma articulação, essa parte aqui é a da coluna lombar, tá? Logo acima dos glúteos a gente tem aquele vão, né, um espaço para dentro, uma curvatura para dentro, que é a nossa coluna lombar. Então, as dores na lombar, elas acontecem aqui. Existem muitos fatores para causar uma dor na lombar. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo sentada, né, por conta da má postura. Existem pessoas que por conta de alguma contratura muscular sentem dor aí na lombar. Existem as hérnias de disco, existem as artroses na coluna, escorregamento de vértebra, né? Existem muitas patologias, tá? Existem muitas patologias, eu não vou nem citar todas elas aqui. Mas independente se a sua dor é da artrose, é da hérnia, é da protusão, é do abaulamento, enfim, não importa. Se você tem dores na sua coluna lombar, essa live aqui é para você. Então vamos lá. Existem alguns obstáculos que te impedem de eliminar as dores na coluna lombar. E quais são esses obstáculos? E se alguém souber de algum desses obstáculos, fala aqui pra mim nos comentários. Quero saber se vocês estão atentas aí a tudo que eu tô falando, a todo conteúdo que eu venho compartilhando com vocês. Mas a primeira coisa tem muita
gente que tem dor na lombar e aí tem medo de forçar a coluna, né? E olha, esse é um obstáculo, mas a gente tem que ver o lado positivo desse obstáculo. Vamos lá. Quando a gente tem uma dor na nossa coluna lombar, muita gente tem aquela sensação, por exemplo, da coluna ficar dura, né? Da coluna ficar travada. Acontece com você isso, de sentir a coluna dura, sentir a coluna travada? Então, quando existem essas situações, né, de que você não consegue se abaixar, que você tem muita dificuldade para fazer os seus movimentos aí no seu dia a dia, é uma fase que a gente chama da coluna em crise, né? Quando você está sentindo muita dor aí, é uma dor insuportável, esse momento é um momento de crise. Quando a gente está nesse momento de crise, tá? Esse momento de crise vai durar aí uns 3 dias, 4 dias, mais ou menos. Nesse momento de crise, ok você se proteger, você dar uma repousada, né? Você ficar um pouquinho parada para descansar essa estrutura. Por quê? A nossa coluna, ela é uma parte do nosso corpo que ela fica 100% do tempo, 24 horas por dia, ela fica ali com uma contração, né? Para que você consiga manter o seu tronco ereto. Então a coluna, ela não descansa. Por mais que você deite aí na sua casa um pouco, claro que vai te dar um conforto num primeiro momento, né? Durante esses primeiros dias que você está em crise, porém ficar nessa posição durante muito tempo e evitar os movimentos, isso não te ajuda em momento nenhum a eliminar as suas dores, tá? Então fazer repouso absoluto não ajuda nas dores nas costas, tá bom? Esse pode ser até mesmo um obstáculo para você que está querendo melhorar, que dentro de você já tem essa consciência, caramba, estou me sentindo limitada, não consigo carregar alguma coisa, não consigo me abaixar, para sair, para entrar dentro do carro é um tormento, porque eu sinto dores na minha coluna. Então, se você está passando por essa situação e você está só fazendo repouso, fica deitada no sofá e não faz exercício, eu já quero te falar, ó, que esse é um grande obstáculo para você. Se você ficar parada, não vai te ajudar em nada a melhorar essa dor, tá bom? De vez em quando, você pode sim fazer algumas pausas, né? Você deve, principalmente se você trabalha em pé, se você trabalha sentada durante muito tempo, você vai fazer um repousozinho, ficar ali uns 10 minutinhos só, mas você precisa colocar na sua vida exercícios que são terapêuticos, já que você sente dor, né? Quem sente dor não pode fazer qualquer coisa, concorda? Por quê? Se você já tem medo de se machucar, se você fizer alguma coisa aí que você não sabe se vai ser a ideal para o seu problema, as chances são de que você vai sim ter algum problema no futuro, tá? Então você precisa fazer exercícios que sejam adequados, que sejam terapêuticos e que te ajudem na coluna, tá bom? E como que a gente faz então para superar esse obstáculo, Vanessa? Como é que a gente faz, né, para começar a praticar esses exercícios? Veja só, você deve começar aos poucos, tá? Aos pouquinhos mesmo. Quando eu falo aos poucos, você pode, por exemplo, pegar aqui o conteúdo que você observa aqui, que todos os dias eu coloco conteúdo aqui, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Tem muito conteúdo aqui para te ajudar a começar essa mudança na sua vida. Então, tem lá vídeos que são curtinhos, né? Esses vídeos que são curtinhos, você vai começar por eles. Você vai começar colocando aos poucos esses movimentos aí na sua rotina. Tá? É a primeira coisa que você deve fazer. Não precisa ficar pensando, eu tenho que fazer 1 hora de exercício por dia e tal. Não! Começa devagar, começa pegando essas dicas que elas são muito valiosas para você começar a dar uma soltada aí no seu corpo. Por exemplo, a gente tem várias alunas que começaram, né, a praticar os exercícios exatamente com essas dicas, né? Muitas começaram aí a já ter resultado no corpo começando a praticar esses exercícios, né? Pegavam essas dicas aí e começaram a colocar em prática. Por exemplo, a gente tem a nossa aluna Augustinha, que tem protusão aí na coluna lombar, né? Ela sentia bastante dor, ela até fez um vídeo comigo
e contou que quando passou 20 dias, ela falou assim, caramba, cadê a minha dor? Porque era uma dor que ela estava tão acostumada a sentir no corpo dela, né, diariamente, que quando ela não sentiu dor, ela nem percebeu, assim, porque a dor fazia parte do corpo dela, veja só. Às vezes, a gente não tem nem essa consciência no nosso dia a dia. Então faz aí um caderninho, uma folha, escreve quantos dias na sua semana você vem sentindo dor. Até isso é bom, é um exercício bom para você pensar aí, caramba, será que eu tô adiando tanto essa mudança? Se eu sinto dor aí na minha coluna 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias, no final do dia eu venho sentindo dores na coluna, não é normal. Quando a gente tem alguma dor no nosso corpo, é um sinal de alerta ali. O seu corpo está querendo te dizer que tem alguma coisa que não anda bem, tá? Então você tem que ficar atenta a esses sinais. Se você sente dores frequentes aí no seu dia a dia, chegou a hora de você tomar uma atitude e começar a fazer os exercícios de fato, né? E tem também o outro caso aqui da Adriana, por exemplo, com estenose na coluna, né? Que é o fechamento ali do forame. Então ela tinha muitas dúvidas, né, de qual exercício podia fazer, qual exercício não podia fazer. Afinal, quem tem estenose não pode fazer qualquer coisa de jeito nenhum. Tem exercícios que são contraindicados para quem tem essa patologia da coluna. E aí ela entrou também no método Pilates Online e hoje ela colhe os resultados, né? Ela não tem mais dor por conta dos exercícios que ela incorporou na rotina dela, mas isso foi aos poucos, bem aos pouquinhos mesmo, tá bom? Vamos lá. E aí o que algumas pessoas, eu já vi aqui em alguns comentários, alguém falando sobre isso, alguém perguntando sobre alongamento, né? Veja só, vou mostrar aqui pra vocês um alongamento, tá? Se você quiser, você pode até fazer aqui comigo, ó. Você vai esticar sentada, vai esticar as pernas para frente, vai esticar os braços para frente. Isso aqui você tem que fazer no chão ou então na sua cama, tá? Você vai fazer isso aqui. E aí você vai arredondar a coluna para frente para alongar. Tá? Conseguem observar aqui? Dá para ver certinho, né? Esse aqui é um exercício que ele alonga toda a parte de trás da coluna, né? Toda a parte de trás aqui, toda a cadeia posterior e também atrás das pernas. Algumas pessoas vão sentir mais o alongamento da perna, porque são tão encurtadas, né? E estão com um alongamento tão ruim aí, que vão sentir bastante atrás da perna. Principalmente se puxar assim, né? A ponta do pé para cima. Se mostrar a sola do pé assim, pronto, né? Vai sentir mais ainda essa parte aqui posterior da perna alongando. Porém, eu quero te contar uma coisa. Alongamento ajuda? Ajuda, mas às vezes alongamento atrapalha, tá? Vou te explicar por quê. Muita gente acha, eu tô com dor, eu preciso dar uma alongada. Mas tem gente, né, a maioria das pessoas nem sabe o que é um alongamento, né? Às vezes eu vejo gente que até comenta assim, né? Claro, vocês não são obrigadas a saber o que é alongamento e o que é fortalecimento. Mas eu vejo algumas perguntas assim, eu vejo alguns comentários assim. Por exemplo, eu passo um exercício de fortalecimento, postei, e aí alguém comenta embaixo assim, adorei esse alongamento, só que isso não é um alongamento. O que é um alongamento? Alongamento é quando a gente estica o músculo. Então, isso aqui, ó, eu tô esticando o músculo. O músculo é como se fosse um elástico. Ele alonga e ele volta à posição original dele. Porém, se eu ficar fazendo só alongamento, vai resolver? Não. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão tão encurtadas, mas tão encurtadas, que eu nem consigo colher os benefícios desse alongamento. Nem consigo colher. Por quê? Porque a articulação, ela tá presa. Então, antes de eu trabalhar um alongamento, o que eu preciso fazer? Exercício de mobilidade, ou seja, exercícios que eu movo a minha coluna. São os principais exercícios que eu preciso fazer para melhorar a minha coluna lombar. Outras partes também que estão ali contribuindo para as dores nas costas. A articulação aqui do nosso quadril, a articulação aqui do fêmur, ela também interfere muito nas dores da lombar. Por quê?
se eu tenho um quadril que não tem movimento suficiente na articulação, se ele não move direitinho, o que ele faz? Ele puxa a minha pelve para frente, assim, ó, ele inclina, e aí toda essa parte de trás das minhas costas, ela fica tensionada. Então, antes de eu querer alongar uma estrutura que já tá com dor, eu preciso movimentar essa articulação. Eu preciso mobilizar, preciso diminuir a rigidez mesmo, sabe? Consegue entender isso? Diminuir a rigidez da articulação. Por quê? Pensa comigo, se eu tiver uma estrutura que está elástica, mas as pontas do elástico, ou seja, a minha articulação, se ela não mexe, para que eu vou alongar? Não faz sentido, né? Essa musculatura vai entrar tanto em tensão que aí a pessoa vai sentir mais dores ainda na coluna depois que faz o alongamento. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer são exercícios de mobilidade. A gente tem que relaxar toda essa estrutura. Vamos fazer um movimento aqui para a gente soltar um pouquinho. Por exemplo, em pé aqui. Se eu dobrar a minha perna e esticar, isso aqui eu vou estar mexendo a minha articulação do quadril, né? Tô dobrando, esticando. Dobrando, esticando. Essa musculatura, que tem gente que fala que acha que é o nervo aqui, né? Da frente da perna, a estrutura aqui da coxa. Esse músculo aqui, ele interfere totalmente nas dores da coluna lombar. Por quê? Ele vem aqui por dentro da minha pelve, ele passa lá por dentro e ele termina na minha coluna lombar. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, de levar a minha perna para trás do alongamento, sabe aquele alongamento básico que tem muita gente que faz antes de fazer uma caminhada? Esse aqui, ó. Reconhecem que você fica em pé, segura uma mão lá no pé e que muita gente faz errado? Eu já ensinei aqui, mas eu vou ensinar a fazer certo agora. Então, esse alongamento aqui, essa parte aqui, eu vou alongar a parte da frente da minha coxa, certo? Muita gente vai sentir alongar a parte da frente da coxa. Porém, não é essa parte aqui que eu preciso priorizar nesse momento. Eu preciso alongar essa estrutura que tá aqui, ó, perto da minha virilha, tá? Na frente da minha virilha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dobrar o meu joelho de baixo um pouquinho só, em pé mesmo, tá? Vou dobrar um pouquinho. E eu vou jogar o ossinho do meu pubis, tá? O ossinho aqui, ó, do pubis, eu vou jogar ele pra frente. Então, eu fazendo esse movimento de jogar o meu pubis pra frente, aí sim eu consigo dar uma alongada aqui nessa região da frente do meu quadril, tá? Esse movimento aqui, pra quem tem dor na coluna, é ótimo. Existem várias maneiras de se fazer um alongamento pra essa parte aqui, pra essa estrutura da frente daqui da minha pelve, né? Minhas alunas lá no Método Pilates Online mesmo, tem várias aulas lá que a gente faz alongamento assim, tem como fazer de pé, tem como fazer deitado, tem como fazer sentada, tá? Pra alongar essa parte aqui, tá? Mas não adianta encostar esse pé no quadril aqui, ó. Isso aqui nada é a mesma coisa, tá? Sinto te dizer. Se você fica feliz porque você encosta seu calcanhar lá no bumbum, quero te falar que você está fazendo alongamento errado. Na realidade, você tem que manter essa estrutura aqui, porque senão, coitado do seu joelho, vai embora durante o exercício. E você tem que empurrar o pubis para frente para abrir essa parte aqui da frente, para você alongar essa parte interna do quadril, tá bom? Esse é um dos alongamentos que ajuda, tá? Mas antes disso, a gente tem que fazer os exercícios de mobilidade, de dobrar os joelhos, né? De deitadinha, aqui, ó. Sabe quando você deita assim, ó? Deitada com as pernas dobradas? Então, e aí você deixa uma perna cair pro lado e volta. Abre um joelho pro lado e volta. Dobra as pernas e estica. Dobra as pernas e estica. Tá? Esses movimentos aqui ajudam bastante nessa parte do quadril. E também vai ajudar, vai estar com a lombar estabilizada, né? Vai estar com a lombar paradinha aqui nesse momento, mas a gente vai estar dando suporte aí para a coluna lombar.
Outro exercício, por exemplo, é o exercício do gato. Não sei se vocês que estão aqui me assistindo conhecem esse exercício, que a gente fica assim, ó, 4 apoios, punho embaixo do ombro. Vamos ver se o meu bonequinho aqui está flexível. Vamos testar o alongamento dele aqui, hein? Ó, sabe quando você fica assim na posição de 4 apoios? E aí você faz, ele não vai articular aqui nada, tá? Porque é de madeira. Mas eu espero que a sua coluna, de você que tá aí me assistindo, não tenha a coluna desse jeito, que não mexe por nada, né? Que é dura que nem pau. Então, para você que tá sentindo sua coluna com rigidez, você precisa fazer aquele movimento de arredondar a coluna aqui, ó. Fazer uma bolinha com a coluna, voltar e estender a coluna, olhou para frente. Arredondou a coluna e volta, estende, olhou para frente, sabe? Esse movimento aqui, ó, é uma delícia para a coluna. E muita gente tem essa parte aqui da coluna, ó, dura, né? Essa parte aqui do meio das costas travada. E se você tem essa parte aqui da coluna que não mexe, ela vai gerar dor e sobrecarga no pescoço, na sua cervical e também aqui na sua coluna lombar, tá? Mas muita gente também faz errado esse movimento porque quer mexer só o meio das costas. E você tem que começar por aqui, ó, pelo seu quadril, puxar o bumbum para dentro e arredondar essa coluna, como se você estivesse abrindo um paraquedas em cima das suas costas. E quando você abre o peito, ó, abre o coração para frente e olha pra frente, tá? Cuidado pra não fazer isso aqui, ó, não olhar demais, tá? Senão você força o pescoço. Mas a gente precisa de flexão e de extensão da nossa coluna, além de vários outros movimentos, né? A gente precisa de muitos movimentos aí na nossa coluna, porque ela gira, ela inclina, ela arredonda, ela estende, né? Então, não faz sentido a gente ficar parada tentando se proteger. Quanto mais parada você ficar, mais ainda a sua lombar vai chiar, tá bom? É isso que acaba acontecendo quando a gente sente dores aí na coluna. E existem algumas pessoas que têm muita mobilidade aí e que pelo excesso da mobilidade, por essa coluna que mexe tanto, falta estabilização, tá? Para algumas pessoas a coluna vai mexer muito, mas isso é minoria, tá? E para outras pessoas a coluna vai mexer muito pouco, então você precisa incentivar esses movimentos sempre, sempre, sempre a cada dia, tá bom? Mas olha só, a gente tem que fazer esses movimentos, não pode fazer o exercício de qualquer jeito, tá? Tem que pensar lá na respiração, enquanto a gente vai fazer o exercício, né? Existem movimentos que são facilitados quando a gente puxa o ar, outros exercícios que são facilitados quando a gente solta o ar. Então a gente tem que ficar de olho em como a gente faz esses movimentos pra gente não despencar lá no movimento e fazer de qualquer jeito, tá bom? E tem uma coisa também que algumas pessoas pensam que, eu tenho dor na lombar, eu preciso fazer abdominais. Ok, concordo, você precisa sim fazer abdominais, mas você não precisa ter um abdominal de tanquinho, tá? Não precisa ter uma barriga retinha, não precisa ter a musculatura do abdômen totalmente definida, tá bom? Não precisa disso pra gente melhorar as dores na lombar. O que a gente precisa ter é uma mecânica da nossa coluna que funcione, ou seja, ela não mexe demais e ela não mexe de menos, né? Ela mexe ali o quanto ela precisa mexer para não ter sobrecarga. E também preciso do fortalecimento de algumas estruturas para eu estabilizar essa região. O abdômen é uma delas, tá? O abdômen precisa de fortalecimento, sim, mas a gente precisa também fortalecer glúteos, a gente precisa então soltar essa articulação do quadril, a gente precisa também mobilizar a nossa pelve, tá? Muita gente esquece do movimento da pelve, mas se a gente não tem movimento na nossa pelve, ou seja, se eu não consigo fazer um movimento aí de reboladinha, sabe? Se você não consegue fazer esse movimento de pelve para frente e para trás, para um lado para o outro e redondinho, se a gente tem essa parte da nossa pelve presa, né?
a gente acaba sentindo dor no sacro, dor no cóccix, dor na coluna lombar por falta desses movimentos aí nessa região. Então, toda vez que a gente tem uma parte do nosso corpo que está muito presa, outra parte da nossa coluna fica sobrecarregada para tentar dar conta, tá bom? Que mais? Fortalecimento de assoalho pélvico. Eu vejo que muita gente que faz pilates, gente, não tem duas consciências que são básicas, tá? Consciência de pelve neutra e consciência também de fortalecimento de assoalho pélvico. Tem gente que na hora de fazer o movimento da pelve, ao invés de mover a pelve, ao invés de fazer o movimento lá dentro do assoalho, de contrair os músculos ali do períneo, os músculos de segurar o xixi, tem gente que faz o seguinte, aperta o bumbum. E isso é um erro, tá? É um erro muito clássico aí que acaba acontecendo, tá? São muitos detalhes pra gente melhorar uma coluna lombar. Eu quero que você entenda aqui que são alguns detalhes, tá? Mas que é totalmente possível a gente melhorar todos eles. Infelizmente não dá tempo de eu passar para vocês aqui todo passo a passo, né? Explicar cada movimento e tal, porque vocês precisariam ter essa consciência aí no corpo de vocês. Mas eu vou falar mais sobre isso, sobre várias outras patologias durante um evento que eu vou fazer agora no mês de abril e que daqui a alguns dias vocês já vão poder se inscrever e participar, tá? Vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. Quem já participou de algum outro evento, quem já está inscrito na nossa lista de e-mail, quem está lá no Telegram, inclusive, a gente já vai mandar, acredito que por amanhã ou até o final da semana, mais ou menos, a gente já vai conseguir falar para vocês tudo certinho das datas, como faz para participar, tá bom? E vamos lá, agora eu vou ler alguns comentários de vocês, né? Vou tirar algumas dúvidas aqui relativas a dores na lombar, tá? Vou ficar nesse assunto de dor na lombar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Obrigada pelos elogios que estão chegando aqui. Marineide, passa um exercício para hérnia de disco. Então, Marineide, como eu falei no começo da live, todas essas dicas que eu tô falando aqui, elas servem para todas as dores da coluna lombar, tá? Independente se sua dor é da hérnia de disco, independente se você tem artrose, independente se você tem osteoporose. Claro que na osteoporose tem alguns movimentos ali que eu não costumo passar para as minhas alunas, mas aí eu sempre explico lá dentro do método Pilates Online certinho o que não pode fazer em quem tem osteoporose na coluna. Mas você que tem hérnia de disco, você pode seguir tranquila essas dicas por aqui. Inclusive, você pode acompanhar o conteúdo do método Pilates Online, tá? Que é um método que eu criei que é 100% terapêutico. Então, você pode pegar as dicas por lá e começar a praticar os exercícios aí na sua casa, tá bom? Compressa morna e gelo é bom. Então, o gelo ele não é ideal para nossa coluna, tá? Quando a gente fala em coluna, a gente usa o calor, porque essa estrutura ela já fica muito ativa, já fica muito contraída aí durante o nosso dia a dia. Então, o que a gente tem que fazer é pensar em relaxar, tá? Em aumentar o aporte sanguíneo ali das nossas veias, das nossas artérias, melhorar a circulação daquele local para que você tenha um maior relaxamento. Então, nesse caso, compressa quente, tá? Estou fazendo seus exercícios e estou sentindo bem melhor, com menos dores. Que bom, Flávia! Tá vendo só? Tem várias pessoas que começam a seguir aqui o conteúdo e já tem melhora, né? Tem gente falando que tá maratonando os meus vídeos. Que bom, Lene! Fico muito feliz que você está aproveitando o conteúdo. Tá bom? Gente, a live vai ficar gravada, tá? Tem perguntas aqui, gente perguntando sobre a live, se vai ficar gravada ou não. Sim, fiquem tranquilas que a live vai ficar gravada. Quando a gente faz os exercícios, tá? A Tarsila falou aqui pra mim que tá com dor na lombar e no cóccix também. Quando a gente faz esses exercícios pra lombar, a gente melhora outras partes da nossa coluna também, tá? Como eu não trabalho musculatura, nem articulação isolada, tá? Então a gente sempre vai ter um movimento integral, né? Eu penso sempre numa saúde integral do corpo, tá? Até porque se a gente isola um movimento pra gente tratar somente
aquele movimento não, quando a gente isola uma parte do corpo para fazer tratamento apenas nela, a gente é um pensamento meio burro, assim, sabe? Porque muitas das dores que a gente sente não são decorrentes daquela lesão. Às vezes tá refletindo ali na sua lombar, mas às vezes o seu problema é ali o flexor do quadril, né? Que eu falei, às vezes o seu problema tá só em soltar um pouco da sua pelve para melhorar a sua dor na coluna. Então, não adianta focar somente na lombar, pensar em fazer exercício só para lombar, tá? E quando a gente trata a nossa lombar, a gente também trata o nosso cóccix, porque o cóccix é o finalzinho ali da coluna, tem a lombar, embaixo tem o sacro e depois tem o cóccix. Mas quando a gente tem dor no cóccix, a gente tem que tomar cuidado também na maneira que a gente senta, tá? Muita gente senta errado, né? Não sabe sentar corretamente, ou então no começo do dia começa sentando certinho e depois o bumbum vai escorregando para frente. E isso é uma das maiores causas aí de dor nessa região de cóccix, tá? Então tenta sentar sempre ali, puxa o bumbum aí pro lado para você sentar, sente bem os dois ossinhos do bumbum quando você está sentada, que ajuda bastante a melhorar as dores que você sente, tá bom? Gente, o foco hoje é dor na lombar, tá bom? Tô vendo que tem várias perguntas aqui, mas eu vou responder dor lombar, tá? Nossa live é de dor lombar. Sim, gente, pode fazer caminhada. Toda vez que eu faço live de qualquer coisa, eu faço live de dor. Se eu fizer live de dedo da mão, vocês vão perguntar pra mim se pode fazer caminhada, né? Gente, sim, pode fazer caminhada, tá? Vida normal. Não é porque você tem dor que você tem que parar de fazer as coisas do seu dia a dia. Afinal de contas, você não vai parar de andar aí no seu dia a dia, né? Então, tranquilo, pode fazer caminhada sim. Se você não se sente pior depois, se a sua dor não aumenta, pode fazer sim caminhada normal, tá? Mas você precisa fazer todos esses passos que eu te falei aqui antes, tá? Caminhada não vai curar a sua dor nas costas, tá bom? Tem gente que sente dor, né, que irradia, né, pra perna, irradia pro pé. Eu já fiz uma live aqui falando sobre dor no ciático. Eu sugiro para essas pessoas que sentem essa dor que formiga, além dessas dicas que eu dei aqui hoje, assiste também o conteúdo da live de dor no ciático, que eu ensinei, inclusive, um teste para você saber se a sua dor ela é ciática mesmo ou não, e algumas dicas de exercício que você pode colocar aí na sua rotina, tá bom? Quando eu vou varrer a casa, passar o pano, devo dobrar os joelhos? Tenho osteoporose e muitas dores na lombar. Não, o que você deve fazer é adaptar aí o seu rodo, a sua vassoura aí para ela ficar maior, tá? Quanto mais você se abaixar, mais vai forçar a coluna. Então tenta dar uma aumentada aí pra te ajudar. Ou compra já, gente, aquelas coisas que facilita, mop e tal. Não fica aí tentando torcer, pegar balde, tá? Não faça isso, tá? Usa aqueles que você tem que pisar, que você torce na mão, tá? Tudo que é para facilitar a vida aí, a gente tem que ter em casa, porque isso só vai colaborar para a sua saúde da coluna, né? Não adianta você fazer aí algum movimento no seu dia a dia e ficar quebrada depois, tá? Isso não funciona, tá bom? Anne, começa a assistir a live depois, tá? Você chegou aqui no finalzinho, tá perguntando dos exercícios, eu já falei sobre eles, tá? Depois você assiste a live de novo que ela vai ficar salva. Se fizer alongamentos todos os dias, tem problema? Não, mas você precisa fazer alongamento todo dia? Fran, foi o que eu falei, alongamento, gente, ele vai ajudar? Vai ajudar, né? Mas se você é uma pessoa que você é super alongada, pra que você vai fazer alongamento todo dia? Fala pra mim. Eu, Vanessa, eu não faço alongamento todo dia. Não, eu tenho um bom alongamento. Pra que eu vou fazer mais alongamento ainda, né? Só se você tiver aí, por exemplo, alguma intenção de fazer uma ginástica, de ser bailarina, aí sim você coloca exercício aí pra fazer todos os dias. Caso contrário, não. Eu tenho até um módulo que normalmente eu presenteio minhas alunas lá no Método Pilates Online, um módulo de alongamento. Por quê? E falo para elas, olha, vocês devem fazer o alongamento quando vocês sentirem que é necessário, tá? Ou então, por exemplo, se você sente que você é encurtada, faz 2 vezes na semana aí o alongamento, tá?
Não precisa fazer todo dia, a não ser que você se sinta super bem e que pra você precisa fazer alongamento. Por quê? Foi o que eu falei antes. A gente precisa primeiro trabalhar nossa mobilidade. Se tá tudo preso, não faz sentido você tentar alongar uma coisa à força, tá? Não faz o menor sentido você tentar esticar um elástico à força, sendo que ele não vai ceder porque sua articulação que tá presa, tá bom? Então a gente tem que levar em consideração isso na hora que a gente vai pensar se vai fazer alongamento todo dia ou não vai fazer alongamento todo dia. Shirley, depois de mau jeito pode fazer exercícios assim? Shirley, você é nossa aluna, manda mensagem pra gente lá pelo suporte, que aí eu te dou umas dicas, já que você falou, né, que você teve alguma coisa aí que deu um mau jeito na sua coluna, manda mensagem pra gente lá no WhatsApp de suporte, que eu te direciono melhor, eu falo pra você, ó, faz isso, faz aquilo, você me explica melhor o seu problema, eu posso te ajudar mais a fundo, tá bom? Porque daí eu vou te falar assim, ó, faz aula tal, senão quem tá me assistindo aqui não vai me entender, né? Que tem gente que tá me assistindo aqui que não é aluna lá do Método Pilates Online, mas aí manda lá pra mim. Ah, gostaram do bonequinho? Que bom, bom saber, então eu vou usar ele mais vezes pra dar exemplo aqui com vocês. Ó, Jaqueline me perguntou se também tem a ver com dores no ciático. Sim e não, tá? Depende muito, tem gente que tem dor na lombar só, tem gente que tem dor no ciático. A dor do ciático ela pode acontecer por compressão lá na coluna ou então por alguma inflamação do nervo em si, tá? Então pode ser que tenha a ver com a coluna, pode ser que não, tá? Quem tem, Lia Santana, quem tem hérnias, bico de papagaio e artrose, pode fazer esses exercícios? Sim! Gente, como eu falei lá no começo da live, quem tem dor deve aproveitar todo o conteúdo que tem aqui no Método Pilates Online. Ó, acho que tem 1.500 postagens aqui, tem um monte de dica, tem um monte de live. Durante o ano passado eu fiz muita live por aqui, teve um período que eu tava fazendo live assim todos os dias, tem umas 300 lives aí que vocês devem aproveitar e praticar essas dicas, tá? Quem tem dor deve sim aproveitar todo esse conteúdo e também se inscrever no evento que vai acontecer daqui a alguns dias e logo vocês vão saber a data e vão poder se inscrever, tá bom? Sinto estralos no corpo todo, isso pode ser por conta da coluna? Difícil saber, Flávia. Tem gente que estala normalmente, tá? Eu mesmo, se levantar o braço aqui além, eu estalo. Se eu mexer o pé assim, ó, pontinha calcanhar, estala. Se eu levantar muito minha perna e descer, estala. Mas tem mais a ver com a frouxidão do ligamento, tá bom? Tem gente que, se você estala e você não sente dor, fica tranquila, tá bom? Segue a vida, não tem problema não. Se você estala e você não sente dor, tranquilo. Tenho artrose na lombar e minha perna chega a adormecer. Não posso ficar em pé, que dói demais a perna. Magali, começa a fazer os exercícios. Começa a seguir as dicas aqui. Vai colocando os exercícios na sua rotina. Não é normal você sentir adormecimento nas pernas, tá? Quando a gente sente, provavelmente alguma dor aí do nervo ciático, tá? Mas faz essas pausas no dia que você tá pior, né? Tá sentindo muita dor. Dá uma pausa, dá uma deitadinha de lado, assim, para dar uma relaxada. Depois começa a fazer os exercícios, incorpora aí na sua rotina. Vamos se libertar dessa dor aí, que ninguém merece não poder ficar de pé porque sente dor nas costas. Fui no ginecologista e ele falou que eu estou com a pelve fraca. Quais os melhores exercícios? Então, o Método Pilates Online, a gente usa exercícios que fortalecem o assoalho pélvico e também toda a nossa musculatura do corpo inteiro, tá? É muito interessante que você se inscreva, então, na nossa próxima turma. A gente vai abrir uma turma no mês de abril, tá? A gente vai abrir a turma 6 do Método Pilates Online e lá eu ensino, tá? Os exercícios tanto para fortalecer o assoalho pélvico, tanto para fortalecer o corpo inteiro. Afinal, para mim, gente, no meu método, a gente fortalece tudo ao mesmo tempo, tá? Não existe isso de só fazer o exercício com a perna, por exemplo. Não, tem muita coisa que precisa estar integrada para que você colha os benefícios e siga um método de fato, né? Senão você vai estar só fazendo ginástica aí na tua casa, fazendo musculação, sei lá, vai estar se mexendo. Mas não vai estar fazendo porque faltam essas partes dos princípios, né? Esses detalhes básicos de quando a gente começa a fazer exercício. Então, participa do evento, depois se inscreve, que o Método Pilates Online vai ser muito bom para você também.
Amei seus ensinamentos, preciso muito me alongar, sofro de dores em muitas partes do corpo. Só não esquece que o alongamento não é o pai de todos os problemas, tá bom? Que tem muita coisa que vem antes. O bonequinho me fez ter uma visão melhor do meu corpo. Olha só, gente, quando a gente precisa... Eu vejo que muita gente falta consciência corporal, né? Porque muita gente só copia um exercício, ou muita gente, por exemplo, quando faz aula ao vivo mesmo, ou o professor fala, deita e fala e mostra, né? Fala, ó, faz assim, você vai fazer assim, tá? Porque tem mais gente e tal, e aí não dá tempo de passar detalhe por detalhe, enfim. E tem pessoas que aprendem mais, por exemplo, ouvindo, né? Tem pessoas que precisam sentir, tem pessoas que precisam ver. Existem vários estímulos que a gente precisa ter no nosso corpo para a gente ter consciência dos nossos movimentos, tá? Consciência corporal é um item básico que todo mundo devia desenvolver ao longo da vida, porque é isso que faz te entender os limites do seu próprio corpo, tá bom? Então, o ideal é que vocês consigam aí aos poucos assimilar tanto quando eu falo para vocês, quando eu mostro para vocês e tendo essa sensibilidade mesmo, tá bom? Eu vou falar sobre tudo isso lá no evento que vai acontecer, vai chamar Jornada Mulher Sem Dor, vai acontecer agora no mês de abril, tá bom? Quem tem escoliose pode fazer esses exercícios? Sim, Lídia, quem tem qualquer problema da cabeça aos pés pode fazer todos esses exercícios, tá? Se você tem dores aí no pescoço, dor de cabeça frequente, dor nos ombros, cotovelo, nos punhos, nas mãos, no quadril, no meio das costas, na lombar, no ciático, nos joelhos, no tornozelo ou no pé, você deve fazer esses exercícios, tá bom? Deve fazer todos eles. O Pilates emagrece? Não é o principal objetivo da técnica emagrecer, tá, Edna? O meu método, tá? O método Pilates Online, ele foi desenvolvido para eliminar dores, tá? E não é o foco de nenhum Pilates, tá? O Pilates não foi feito para emagrecer, mas... Porém, algumas pessoas emagrecem. O que acontece? A gente vai perdendo medida, a gente tem uma queima calórica, mas, gente, o que emagrece, ó, é dieta, tá? O que emagrece, você pode se matar de fazer exercício e continuar comendo igual, não vai adiantar nada, tá? Agora, se você comer direitinho, tiver um acompanhamento ali nutricional, comer o que você precisa comer, na hora certa, tudo certinho, específico para o seu caso, aí sim você vai emagrecer. Mesmo se você não fizer exercício, você vai emagrecer, tá? Mas se você associar as duas coisas, aí você vai ter um resultado aí transformador na sua vida. Então, se você precisa emagrecer, você precisa cuidar da sua alimentação e praticar exercícios também. Bom? Vamos lá? Última pergunta. Prima, aluna desde julho de 2020, aulas maravilhosas, a Vanessa é uma excelente profissional. Obrigada, prima! Obrigada, que bom ter você aqui. Que bom, olha só, eu já vi que tem várias alunas aqui hoje, tem a Shirley, tem a Lenice, tem a Elza. Não consigo ver todo mundo aqui, né? Mas eu já vi que tem algumas pessoas aqui, algumas alunas, né? Tem aluna da turma 1, aluna da turma 2, aluna da turma 3, 4, 5, muito bem. E daqui a pouco vamos para nossa turma 6, mês de abril, hein? Fiquem ligadas. Amanheci com o pescoço travado, o que será? Pode ser alguma contratura aí, tá? No seu pescoço, pode ser algum mau jeito aí no pescoço, pode ter dormido torta. Dá uma olhada na live que tem aqui de dor cervical, tá bom? Um super beijo pra vocês e uma ótima semana. Tchau!